Vamos falar de notícias neste sábado. Amanhã já tem jogo de novo, depois vai dar uma leve parada, né? Mas a gente tá vindo numa sequência aí insana de jogos. Enfim, não me lembro, sei lá qual foi a última vez que a gente não ficou. A gente teve um espaço aí de uma quarta ou um domingo, né? Um meio de semana, um final de semana sem jogo, mas agora vai ter uma pausa da FIFA, mas amanhã ainda tem Fluminense e Goiás. Vou falar um pouquinho da escalação. Vitor Lessa trouxe notícia. Finalmente, hein, Lessa? Parou de ficar almoçando aí, jantando, passeando aí pela Argentina, finalmente, para poder trazer informação pra gente ficar repercutindo aqui no meu canal também. E além disso, claro, também informação sobre o Caio Paulista. Surgiu uma informação aí de uma possível venda, a gente precisa analisar um pouquinho tudo isso, beleza? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, você dá uma moral grande pra gente se você fizer isso. Estamos crescendo cada vez mais e, claro, graças à moral que vocês também dão aqui pra gente. 203.700 inscritos. Muito obrigado por essa moral que vocês têm me dado. Não só por isso, mas por quase 4 milhões de visualizações todo mês. Enfim, por todas as metas que a gente vem batendo. Vamos embora. Vinheta, giro de notícias. Bem, vamos lá. Já me apresentei, já falei tudo, mas vou precisar destacar para vocês uma promoção que tá rolando na Fut Fanatics. Exatamente. Promoção do Dia dos Namorados. Você fala, Gabriel, eu não tenho namorada, eu não tenho namorado. A promoção não exige que você assine lá com outra pessoa, não. Não é isso, não. São promoções que estão rolando lá no site da Fut Fanatic e você pode ir lá aproveitar. Por exemplo, quer ver uma parada maneira que tá aí? Aí esse serve muito a presente, que eu sei que a maior parte do meu público é masculina. E aí eu vou dar aquela moral se você quiser presentear também a sua namorada, a sua companheira, a sua esposa. Aqui, ó, camisa Umbro Fluminense número 3, é de 2021, a cinza, tá saindo por R$ 129,00. E além de sair por esse valor, né, já tá num desconto muito grande, você ainda tem aqui embaixo, ó, 2 tipos de desconto. Desconto do cupom do Dia dos Namorados, e dá 7%, e mais 10% pagando no Pix. Então, um desconto bolado. Tem desconto também na camisa de 2022. Aí você fala, Gabriel, mas é desconto mesmo pra quem, né, é um pouquinho maior aí no tamanho. Tem camisa extra G. Sei que uma galera de vez em quando para e me pergunta, pô, Gabriel, como é que eu consigo comprar a camisa desse tamanho? Ou pra mim, ou pro meu pai, enfim, não consigo achar. Na Fut Fanatics tem, alguns modelos têm esses tamanhos bem maiores. Você fala, pô, Gabriel, mas esse valor tá com desconto, 259? Sim, as camisas de futebol estão caríssimas. São muito mais caras. Então, esse valor já é com desconto, mas claro, ainda tem como botar mais 7% aí do cupom que tá aqui embaixo na descrição, mais 10% do Pix, enfim. Você vai lá, aproveita na Fut Fanatics para poder comprar pro Dia dos Namorados. Não, mas você pode comprar, né? Enfim, aproveita o cupom do Dia dos Namorados para comprar a camisa, né? Vamos lá, cara. Vamos abrir falando direto sobre a possível mudança, né, para esse jogo. O Fluminense, para esse jogo de amanhã, tem alguns desfalques, terá alguns problemas, né, principalmente por ordem de contusão, mas também da ordem... problemas de ordem de suspensão, né, de punição e suspensão. E aí, assim, você já tá vendo o mapinha aí na tela, né? O mapa tático. Ainda deixei o Alexander aqui, perdão. E o Samuel Xavier. Basicamente, se você considerar o time titular do Fluminense, time titular básico do Fluminense, essas são as peças que devem jogar contra o Goiás. E ainda tem uma outra possibilidade, que é o Keno não jogar. Ainda tem essa possibilidade do que o Keno deve viajar, deve estar à disposição, mas talvez não possa ser titular, porque tá 40 dias fora. Então, basicamente, do seu time titular ideal, o Fluminense tem 5, 6 jogadores para essa partida contra o Goiás. Quem deve ser os jogadores que vão entrar nesse time para substituir? Muito provavelmente a gente verá na lateral direita o Guga, né, que vem jogando como lateral esquerdo. Espero ver um rendimento melhor dele na lateral direita. A gente deve ver como substituto do Felipe Melo, né? O Samuel Xavier e o Felipe Melo estão suspensos, né? A gente deve ver o Manuel
o Manuel como zagueiro pela esquerda, e na lateral esquerda, como Marcelo tá fora, Alexander tá fora, aí o Guga, que é outra opção, tá aqui na lateral direita, o Jorge tá fora, Gabriel Pirani deve começar jogando, já foi utilizado ali contra o Flamengo e contra o River Plate. No meio de campo, no lugar do Alexander, que já tá, já tá machucado há um certo tempo, Martinelli é quem vem entrando. Ganso, John Arias, e na ponta, como eu falei, o Keno tem a possibilidade de voltar, deve viajar normalmente para esse jogo, mas há a possibilidade do Lima começar como titular justamente pela condição física do Keno, né? Você voltar depois de uma lesão e tal, treinar ali o ritmo de jogo, talvez não consiga jogar 45 minutos. Aí você vai botar um cara titular que vai sair com 30, 35, não é tão ideal. Mas assim, talvez jogue o Keno, talvez jogue o Lima. Esse o provável time do Fluminense para o próximo jogo lá em Goiânia. Depois vem aí um respiro, né, de 10 dias até o jogo contra o Galo. Outra notícia nesse vídeo daqui, ela vem de um perfil que ele perdeu moral, né, nos últimos meses aí, que é o Rádio Melão. O Luiz Melão, que já participou em live lá do Canal 20 com a gente, foi gente boa, troco ideia de vez em quando com ele lá no estádio. Ele é um cara que nunca quis ser jornalista, nem nada disso, mas, enfim, tem um perfil ali que de vez em quando ele solta algumas notícias de bastidores, exclusivas, enfim. E tirando ali o Thiago Silva, acho que ele perdeu moral porque ele começou a fazer muita piada, ele não dava notícia... ele não dava notícia... ele não deu nenhuma notícia, tipo, Thiago Silva tá vindo, mas ele fazia piada. Galera, hoje é dia 3, hein? E aí e tal, e muita gente levou isso muito a sério. Mas enfim, falando aqui da Rádio Melão, né? Ele publicou um tweet, e na verdade, mais do que a notícia que ele traz aqui, eu acho que o assunto é interessante, né? Pra gente debater por agora. Que é o assunto Caio Paulista. Estou até com essa camisa aqui, ó. Não vendi, hein? Não vendi, Caio Paulista. Mas, ó, o Rádio Melão publicou aqui. São Paulo avalia a possibilidade de exercer a opção de compra do jogador do Fluminense, Caio Paulista, que se encerra no fim da temporada. Os valores para a compra definitiva são 19 milhões e 800 mil por 80% dos direitos econômicos. E aí, assim, até vou corrigir um ponto aqui do que o Melão botou, que é sobre os valores. Porque os valores foram fixados em dólar. Então, assim, quando o Caio Paulista foi emprestado... Perdão, foram fixados em euros. Então, quando o Caio Paulista foi emprestado, o Fluminense emprestou o Caio Paulista para o São Paulo. Foi um empréstimo grátis ali, né? O São Paulo não precisou pagar nenhum dinheiro, nenhum real, para pegar por empréstimo o Caio Paulista. Mas ficou fixado lá uma opção de compra, ou seja, se o São Paulo quiser comprar por um valor X, o Fluminense é obrigado a aceitar, desde que o Caio Paulista também aceite, o Fluminense é obrigado a aceitar. E esse valor X é 3 milhões e meio de euros. Beleza? 3 milhões e meio de euros. Na época em que se foi feita a venda, 3 milhões e meio de euros batia por volta disso, 19 milhões e 800 mil reais. Hoje, 3 milhões e meio de euros bate por volta de 18 milhões e 300 mil reais. Então, para ficar arredondado ali, né? Sempre tem tarde, né? 20 milhões de reais era o que era na época, hoje são 18, coisa de 18 milhões de reais. Então, o valor não é esse que o Melão botou de 19 milhões e 800 mil por 80%. É um valor de 18 milhões de reais por 80%, que daria um total de... É porque eu fiz a conta toda em euro, né? Aliás, fiz a conta toda em dólar. Mas o Fluminense venderia... É importante destacar o seguinte também, por 80%. Só que o Fluminense tem... O Fluminense tem 50% de Caio Paulista. O Fluminense não tem 100%. Inclusive foi uma das críticas na época que foi feita a compra e tal, enfim. O Fluminense tem 50% do Caio Paulista. Os outros 50%... Na verdade, 50% pertence ao Tombense, 50% pertence ao Fluminense, só que 10% de tudo vai pro empresário, né? Que é a comissão ali pela venda. No caso, vai 55% pro Tombense, né? Porque o Eduardo Duran também é dono da Tombense. Então, 10% da venda toda vai para Tombense e o Tombense fica com 5%. Fica com 10% ali a mais, vai para um valor maior, né? Mas, enfim, qual que é a parada?
eu até fiz uma análise, isso ainda precisa acontecer, o São Paulo ainda precisa, de fato, finalizar o ano, não tem por que o São Paulo comprar agora, né? Por exemplo, partir para comprar agora, se ele já tem um jogador, tem o direito do empréstimo até o final do ano e tal, mas assim, eu até fui relembrar o que eu falei no vídeo na saída do Caio Paulista, porque eu vi muita gente tratando toda a lista que vinha de péssimos investimentos do Fluminense. Era só não ter gasto. Vinha sempre lá o Caio Paulista. Eu sempre falei, o Caio Paulista ele custou mais do que eu acho que ele deveria custar. O Fluminense pegou ele caro. Falei isso em todos os momentos que eu citava do Caio Paulista, alguma coisa sobre a compra. Falava, olha, caro. Foi caro, tá sendo caro e tal. Mas, no final das contas, se você corrigir a inflação do que o Fluminense pagou lá atrás, e o Fluminense pagou parcelado, eu sei, enfim, tem toda essa diferença, mas o valor que o Fluminense comprou na época, o Fluminense teria comprado por 3 milhões e meio de dólares. O total do Caio Paulista. Pelo que o valor que o Fluminense... Lembrando, o Fluminense comprou só 50%. Mas o valor total do Caio Paulista teria dado 3 milhões e meio de dólares na época em que o Fluminense comprou. E agora, nesse momento, se for vendido mesmo por esse valor, esse percentual, por esse valor para o São Paulo, Caio Paulista valeria 4,7 milhões de dólares. Então, assim, ele teria valorizado aqui no Fluminense e o Fluminense teria ganhado dinheiro nessa transação do Caio Paulista. Ao contrário do que muitos afirmavam, o Fluminense perderia dinheiro, o Fluminense teria ganhado dinheiro nessa questão. Aí, pode ser até alguém que vira e fala bem assim, Gabriel, mas o Fluminense não tem que prezar em ganhar dinheiro. Isso aí quem tá preocupando é o John Textor, de ganhar dinheiro em cima do Botafogo, é o 777, é a SAF, né? O Fluminense tem que pensar em ter jogador. Beleza, eu citei esse primeiro ponto porque era o ponto que muitas críticas eram feitas. E eu achei interessante reforçar que o Fluminense, se for executada essa questão mesmo, o Fluminense ganharia dinheiro. E dentro do campo, o Fluminense comprou um atacante jovem. E detalhe, ele teria tido essa valorização ficando mais velho, né? 3 anos e pouco mais velho. O Fluminense comprou ele em julho de 2020 e ele teria, né, essa opção de compra em dezembro de 2023. Então, assim, quanto mais velho fica o jogador, a tendência é que a idade, o valor desça, né? Mas o valor aumentou. O Fluminense usou o Caio Paulista, ele foi o lateral esquerdo titular da nossa campanha de 3º lugar no Brasileirão. A nossa melhor campanha no Brasileirão desde 2012, o Caio Paulista jogou, foi utilizado. Mas o Fluminense tem que pensar na questão técnica. Exato. Tá aí, ele jogou lateral esquerdo. E se você pensar nos outros momentos, o Fluminense teve um atacante que praticamente não se lesionou, teve uma lesão, assim, no Fluminense a ponto de ficar fora. Jogou mais de 100 jogos com a camisa do Fluminense. Você pegar ele em 2020 foram 32, 2021 45, 2022 44. É um cara que pelo Fluminense fez 9 gols. É um cara que pelo Fluminense deu quase 10 assistências. Então, assim, é um cara que... Não é que eu tô falando aqui de alguém que atrapalhou muito. Não. É um cara que passou por aqui, jogou, foi titular, contribuiu e ainda rendeu dinheiro na saída. Tem uma discussão muito mal feita, eu acho, mas ela é útil, que é bem assim, o Caio Paulista, volta Caio Paulista, por que se desfizeram do Caio Paulista pra contratar o Gabriel Pirani, sei lá, as comparações assim. E tipo assim, é uma discussão que pra mim é muito mal feita, que é, quando vem o argumento, a torcida pegou no pé do Caio Paulista até o ponto em que o Caio não sentia vontade de jogar no Fluminense. Esse argumento, ele é facilmente jogável como, então a culpa é da torcida, disse a pessoa que tem um cérebro do tamanho de um grão de arroz. Assim, cara, dizer que o jogador foi perseguido pela torcida e por isso não quis jogar aqui, não é dizer que a culpa do jogador ter saído, a culpa é da torcida. Não, é uma análise. O Caio Paulista é nítido que ele tá muito mais feliz no São Paulo do que ele tá aqui no Fluminense, pô. E isso acontece. Com motivo, como por exemplo foi o do Gabriel Teixeira, que é a mesma coisa, o Diniz queria que ele ficasse, o Fluminense queria que ele ficasse, ele não queria ficar e o Fluminense conseguiu a proposta do Bahia. Esse daí comemorou pra torcida botando o dedo no ouvido, esse daí provocou a torcida, não aguentou a pressão. O Caio aguentou a pressão o tempo inteiro. Você nunca viu uma entrevista do Caio... Vi poucas entrevistas do Caio Paulista, não. Nunca vi uma entrevista dele falando mal da torcida, pelo contrário até. O cara foi buscar ajuda psicológica em 2020 por causa da questão do gol. Foi para outros caminhos. Então, assim, o dizer que o cara não se sente à vontade de jogar no Fluminense e por isso preferiu ir para outro clube é análise. É fato. Então a torcida que botou o cara para fora?
Em alguns casos pode ser. Em alguns outros casos, é a torcida que faz, às vezes, o cara se manter, pô. Você acha que o Marcelo, o peso da torcida, não teve diferença para a volta do Marcelo? Claro que teve. Ele não voltou para um clube onde ele era só o Marcelo do Real Madrid, que é coisa pra cacete. Ele voltou onde era um clube que ele era o Marcelo do Real Madrid e ele ainda era o Marcelo que tinha história aqui. Então, assim, isso faz coisas pro bem, coisas pro mal. Eu aqui não persigo o jogador. Aliás, já persegui um ou dois, mas por outros motivos, né? Como foi o caso, o Júnior Dutra, apesar de ser piada e etc., eu sempre destacava que o Júnior Dutra se doava pra cacete. Isso era ruim, mas se doava. Já persegui, por exemplo, o Felipe Cardoso por causa das questões lá dele com o Flamengo e, enfim, enquanto era jogador do Fluminense. Então eu achava interessante colocar esse ponto aqui de que discutir o problema... No meu vídeo de saída do Caio Paulista, você pode ir lá ver. Eu chego a citar bem assim, Gabriel Teixeira e Léo Pelé. Jogadores que aqui não iam render mais. Não iam, porque não importava o que eles fizessem, como é o Gabriel Pirani, por exemplo, também. O Gabriel Pirani agora, ele jogou 2 partidas bem, não vem um elogio, vem um alívio de críticas. Se ele jogar 10 partidas boas, começa a vir um elogio, até que ele jogue mal e descem o pau no cara. Então assim, a gente tá falando, querendo ou não, de jogadores que não vão ter ambiente por aqui. A torcida é culpada, não sei o quê. Eu acho que a análise é muito maior do que isso. Muito maior do que isso, muito maior. Assim como a torcida também ama alguns jogadores, dá todo o tempo do mundo para alguns jogadores que também não rendem por aqui. Acho que é um comportamento, sei lá, eu não tenho a explicação para isso. Mas vale a análise sempre, tá? Dizer isso, afirmar que o Caio Paulista não tinha ambiente, óbvio que ele preferia ir para o São Paulo quando ele saiu do Fluminense, até porque a gente também não tá falando do 15 de janeiro, a gente tá falando da porcaria do São Paulo, pô. Um time gigantesco, né? Não é botar culpa em torcida, cheio de não me toque. É um monte de gente cheio de não me toque. Não pode falar. Pode falar, tem que analisar a situação mesmo. E o caso do Caio Paulista é esse. Agora, me perguntaram bem assim, em dezembro, você preferia nesse momento, para usar o outro exemplo de jogador emprestado do São Paulo, você preferia Michel Araújo ou Pirani? Você preferia agora, Michel Araújo ou Pirani? Aí eu falei, em dezembro, Pirani. Agora... Não sei. Talvez o Michel Araújo, pelo que eu tenho ouvido. Não parei pra ver muitos jogos dele ainda. Querer reescrever a história não tem como não, pô. Em dezembro, Michel Araújo e Caio Paulista... o Michel Araújo muito menos, não tem nem comparação. Mas o Caio Paulista era execrado pela torcida. E acho que analisar isso e admitir isso faz talvez com que a gente melhore pra que não sejamos, né, como torcedores, responsáveis por saída de jogadores que podem render aqui. Ou sejamos, sei lá. É uma opção também. Mas depois tem que bancar. Até a próxima. Valeu.